Olá, meus irmãos, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Dessa vez vamos dialogar sobre a nossa segunda forma de governo, cujo nome se dá pelo nome de presbiterianismo, tá? Esse estudo está na página de número 51, no tópico 1.3.2, que diz o seguinte: ele é um regime de governo eclesiástico em que a igreja adere à tradição teológica reformada, que são os calvinistas, e que possui sua organização caracterizada pelo governo de uma assembleia de presbíteros. Esse regime está baseado nos seguintes princípios. Tópico de número 1. O bispo é o cargo mais elevado da igreja, onde não há patriarca nem papa acima dos bispos, como é a igreja católica, né? A igreja católica ela tem o bispado, mas acima do bispado está o papado. Bispo, ancião ou presbítero são termos sinônimos. Eu posso usar dentro da igreja presbiteriana qualquer um desses títulos que tem o mesmo significado, a mesma função, os mesmos deveres e também os mesmos direitos, tá ok? O bispo ele não é uma autoridade. O bispo ancião ou presbítero são termos sinônimos. Bispo descreve a função do ancião, literalmente inspetor, e não a maturidade do oficial. O que isso quer dizer? Que o presbítero, o bispo ou o ancião, dentro da forma de governo do presbiterianismo, tá? Eles não são aqueles que vão estar dirigindo o culto, que vão estar pregando, que vão estar louvando, que vão estar na recepção da igreja. São aqueles que são responsáveis por inspecionar como anda, tá, a organização da igreja. Você pega, por exemplo, aí a Assembleia de Deus, como por exemplo, quem é o papel do inspetor, do fiscalizador, do gerenciador? É o pastor. O pastor vai fiscalizar a obra do presbítero, do diácono e do corpo de obreiros. Cabe ao pastor fiscalizar todo esse processo, para saber se o presbítero está fazendo o seu papel corretamente, para saber se o diaconato está fazendo o seu papel corretamente, se os outros departamentos estão exercendo bem as suas funções. Só que dentro da igreja presbiteriana, o papel de gerente, de fiscalizar, de inspecionar, não é do pastor somente, mas cabe aos presbíteros, os anciãos ou os bispos exercerem tal função, exercerem tal tarefa, dando ao pastor total liberdade de tempo para cumprir o nosso segundo tópico, que diz o seguinte: a função do ministério da palavra de Deus e a administração dos sacramentos são ordinariamente atribuídas ao pastor em cada congregação local. Se o pastor não tem a tarefa, tá? Não precisa designar o seu tempo para fiscalizar como andam os funcionamentos, né, dos demais departamentos, sobra-se mais tempo para que esse pastor se dedique aos estudos das Sagradas Escrituras, monte melhor os seus sermões, as suas aulas, dê uma atenção melhor às suas ovelhas, tenha condições de tempo de fazer as visitas nos lares, nos hospitais, dar a assistência devida às ovelhas que estão debaixo da sua competência. Então você consegue observar que é uma igreja que oferta a esse pastor a liberdade dele estudar, dele se capacitar e de realizar as ações que cabem a ele, tá ok? Só que essa liberdade que o pastor tem de pregar, de fazer as suas tarefas, não é uma liberdade que ele pode transformar em libertinagem. A liberdade desse pastor está condicionada às regras, tá ok? E às normas que a igreja presbiteriana possui. Então vamos lá. O pastor presbiteriano, ele tem liberdade para pregar, desde que a sua liberdade esteja condicionada às normas e regras que foram estabelecidas por todos aqueles que criaram, né, esses métodos e essas fórmulas, tá ok? Então sigamos aí dentro do nosso terceiro tópico do presbiterianismo, que já está na página 52, que diz o seguinte: a administração da ordenação e legislação
está a cargo das assembleias de presbíteros, entre os quais os ministros e outros anciãos são participantes de igual importância. Essas assembleias são chamadas de concílios. Então, vamos lá. Vão ser levantados outros pastores, outros diáconos, outros obreiros, outras pessoas que vão ajudar na organização daquela congregação. Quem levanta, tá, essas pessoas é o pastor? Não. Quem vai levantar é o ministério do presbitério. Tá? Vão se formar os concílios, vão pegar-se os nomes mais adequados para assumir tal função e por meio de votação e de sabatina, tá? Essas pessoas vão ser ordenadas aos seus devidos ministérios. Então já começa que o pastor não escolhe quem ele quer. E o escolhido não está somente condicionado a algumas características, ele vai ser sabatinado. Ele tem que possuir características, ele tem que possuir qualidades, tá? Então não tem como trabalhar-se dentro do toma lá da cá, ou de um processo onde nós chamamos de puxa-saquismo, né? Eu vou puxar o saco do pastor e vou assumir o presbitério, vou assumir o diaconato. Não. Na igreja presbiteriana, com esse governo, tá? Só entra quem é capacitado. Então é por qualidade, é por santidade, é por consagração. Não é por barganha e nem por intimidade com a liderança daquele ministério. E o último tópico do presbiterianismo, que diz o seguinte: todas as pessoas são sacerdotes, preocupados com a sua própria salvação, não egoístas, tá ok? Em nome dos quais os anciãos, ou presbíteros ou bispos, são chamados a servir pelo assentimento da congregação. Esse sacerdócio de todos os crentes é uma das bases defendidas por Lutero e por João Calvino, tá? Porque antes da execução da Reforma Protestante, os crentes, né, os membros da igreja, eles não tinham, por exemplo, a liberdade de acesso a esse livro sagrado. Eles não tinham a liberdade de buscar a Deus por meio das suas orações. Eles eram totalmente dependentes da liderança religiosa. Se eles quisessem falar com Deus, antes tinham que falar com os padres. Se eles quisessem ouvir a palavra de Deus, somente a palavra da liderança da igreja que servia. Daí, por exemplo, surge a ideia de que um pronunciamento papal tem o mesmo peso do que a palavra de Deus. Então, se o Papa fala, é o mesmo que a Bíblia estivesse falando. Como as pessoas não conseguiam identificar o que era a palavra, elas compreendiam que a verdade era aquilo que o Papa estava dizendo. Então, a Igreja Presbiteriana vai defender o sacerdócio de todos os santos, aonde todos têm liberdade de acessar a presença de Deus. Tá ok? Então, nós ficamos aqui nessa forma de governo que a Igreja Presbiteriana adotou para ela e vamos continuar nas outras formas de governo nas próximas aulas. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.